Que bom sabermos que nós somos filhos de Deus e não precisamos nunca viver debaixo do medo, não é verdade? Eu acho isso uma coisa assim maravilhosa, como um presente da graça de Deus, da bondade dele, da misericórdia dele, do poder dele, que se aperfeiçoa em nossas vidas, não é? Nos libertando de todo medo, de toda insegurança, de toda incerteza, uma vez que você e eu sabemos que nosso destino já está selado, viu, meu irmão? Nosso destino está selado. Tudo depende da nossa identidade, da maneira como nós recebemos e experimentamos a palavra de Deus. Se você e eu entendermos que a palavra de Deus é o próprio Cristo, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que pudesse habitar em nós, as coisas ficam muito mais coerentes, se eu assim posso dizer. Eu não creio numa vida cristã perfeita, impecável, infalível. Eu creio na vida cristã que é uma vida que está num processo de aperfeiçoamento, de santidade, de justiça e de pureza. Eu não ignoro qualquer que seja a perspectiva humana. Ao contrário, a Bíblia diz que nós devemos entender que a nossa humanidade é fraca, que a nossa humanidade é limitada, que a nossa humanidade é finita. E dentro desta limitação, desta finitude da nossa humanidade, que envolve nosso espírito, alma e corpo, que, diga-se de passagem, você e eu somos espírito, alma e corpo. Não cuidar destas três áreas é ignorar o processo, é ignorar o propósito, é ignorar o projeto, é ignorar a vontade, é ignorar o desejo de Deus no relacionamento conosco. Pessoas que dizem assim: eu sou espiritual e pronto, as minhas emoções, os meus sentimentos do meu corpo cuido eu, e isto eu vou levar porque o meu objetivo é ser espiritual. Eu sendo espiritual, as outras coisas estão boas. Gente, eu não vou falar aqui, quero usar nenhuma palavra que você possa sentir-se agredido, mas infelizmente a gente sabe que nós precisamos cuidar das nossas emoções, da nossa mente. Quem não cuida da mente, quem não cuida das suas marcas, feridas, complexos, traumas, recalques, quem não cuida das suas inseguranças, quem não cuida das suas incertezas ou medos e temores, quem não cuida da ansiedade, quem não cuida destas áreas na sua vida emocional, não tem como estar bem. Você e eu temos que cuidar da nossa vida emocional. Quem não cuida do seu físico, eu quero deixar muito claro aqui, muito claro, que eu não tenho nada a favor daqueles que cultuam o corpo, que são aqueles que vivem para ter um corpo esteticamente aplaudido, engrandecido, exaltado, admirado por aquilo que a sociedade estabelece. Eu acho isso uma coisa absolutamente ridícula e não poucas vezes diabólica, uma vez que é um culto à própria imagem. Isso é perigosíssimo, segundo Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Cultuar a si mesmo, pensar em si mesmo ou em sua aparência como algo que tenha valor. Eu rechaço isso, não creio nisso. Eu acho que as pessoas têm que primeiro sentir-se bem como são. Quando eu falo de cuidar do corpo, eu estou dizendo de cuidar daquilo
que é templo do Espírito Santo. O seu, o meu, o nosso corpo é templo, habitação. Aquele prédio que você e eu frequentamos e congregamos ali na rua Eurito Orlando Bonesi, naquela rua de cima, enfim, não importa, aquele prédio da comunidade, aquilo é um prédio, aquilo não é a igreja, aquilo não é o templo de Deus. Então a gente usa a expressão, e não vou criticar ninguém, quem sou eu, vamos ao templo, aqui é o templo, a nave, aqui é a igreja, a gente usa, tem lá a placa, lá, igreja, comunidade da graça, que seja, igreja X, não importa, essa besteira, ficar discutindo nome, referência. O conceito aquilo é um prédio, só isso. Templo do Espírito Santo somos nós, você e eu. O Espírito Santo habita dentro de nós, neste corpo. Então, ao cuidar deste corpo de maneira saudável, não de maneira estética, a estética pode vir como uma consequência de um corpo saudável? Pode, que bom, mas não é isto. É cuidar deste corpo como templo do Espírito Santo. Eu deixei, e por vezes deixo de fazer muitas coisas que podem extenuar a energia e a vitalidade deste corpo, ainda que para meu prazer, ainda que algo possa gerar prazer, eu preciso preservar, conservar, eu preciso cuidar deste corpo, porque ele é templo do Espírito Santo e foi comprado juntamente com meu espírito e alma pelo sangue do Cordeiro. Olha só, quando Deus comprou a sua, a minha, a nossa vida com o sangue do Cordeiro, ele não comprou somente o nosso espírito, ele comprou o nosso espírito, alma e corpo. Ele nos comprou de maneira integral, porque Deus, em Cristo Jesus, salva todo homem e o homem todo. Ou seja, todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Mas todo aquele que nele crer e recebe a vida eterna, recebe também agora a presença, a glória de Deus habitando no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Por isso que a gente tem que ter este cuidado. O apóstolo Pedro, ele, na sua primeira carta, é o Pedro mesmo que andou com Jesus, é esse mesmo. Só que numa outra fase da sua vida. Aliás, quero aqui dizer para os mais jovens, por onde eu já passei, que a gente vai chegando uma fase na vida que a gente não fica preocupado com tantas coisas como os mais jovens ficam, né? Eu estou vivendo uma fase maravilhosa na minha vida porque já vivo ser avô, então já estou numa segunda geração, vamos dizer assim, já tenho na minha vida a promessa de Deus cumprida e verás os filhos dos teus filhos, no meu caso, as filhas das tuas filhas. Então, a gente passa a viver numa dimensão em que o estar feliz, o estar bem, o viver bem com as pessoas, como eu tenho falado aqui, às vezes as pessoas confundem o fato de eu amar as pessoas independente do posicionamento, da opinião, da fé delas. Gente, é a coisa mais tranquila e prazerosa do mundo é você ter a sua fé para você na sua relação com o Pai e que esta relação com o Pai te agracie com tanto amor que você não se torne um juiz daqueles que pensam diferente de você, que creem diferente de você, mas que você simplesmente ame as pessoas e viva. Isto é questão de identidade de Cristo. Nós, às vezes, mais jovens, ou até mais, não sei melhor a palavra assim, mas mais aquecidos, né? Cheios de energia e tal,
Não precisa de você ficar convencendo ninguém, brigando com ninguém. Descansa. Eu já disse, hein, pessoal? Nós não nos entendemos e muitas vezes não nos explicamos ou conseguimos explicar aquilo que sentimos e entendemos e queremos entender Deus e explicar Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que coisa gostosa você e eu amanhecermos, né? O despertarmos com a palavra de Deus, nos declarando verdades tão ricas. Bendito, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, levantar, despertar e dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já pensou? Todos os dias, todas as manhãs, você e eu podemos levantar, olhar o sol brilhar, mesmo para aqueles que não enxergam, podem sentir o calor do sol ou o soprar da brisa, não importa, e você dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que renovou sobre mim a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, e trouxe-me então neste dia com um fôlego de vida para que eu possa viver, para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para que em todo tempo a sua vida ressurreta na pessoa de Jesus Cristo possa ser manifestada, experimentada através da minha vida para aqueles que ainda não a têm. Então isto é maravilhoso, viver para a glória dele, não é? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, diz o texto, nos regenerou, gerou de novo, regenerou, gerou de novo. Olha que coisa tremenda, meu irmão e minha irmã. Fomos gerados, fomos regenerados, recebemos nova vida, recebemos um espírito novo, um coração novo, recebemos agora a vida santa, a vida poderosa, a vida maravilhosa, a identidade de Jesus Cristo. Recebemos da parte do nosso Pai, pela sua muita misericórdia, não é pouca, não, é muita misericórdia. Ele nos gera de novo, ele nos faz novas criaturas. Olha que coisa tremenda, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Gente, isto é tão maravilhoso que você pode, ao experimentar essa salvação, entender que agora o seu espírito, sua alma e seu corpo estão debaixo do cuidado, da proteção, da misericórdia, da graça e do poder de Deus. E aí diz o apóstolo Pedro, de maneira muito clara e expansiva, não é? Esta regeneração, gerados de novo, ela nos leva a uma viva esperança, onde Cristo agora é a nossa identidade. É óbvio, lá vou eu de novo, né? Tenho que explicar aquilo que pode ser mal interpretado. Mas vamos lá. Em hipótese alguma, eu estou dizendo que você não deva, ao contrário, talvez seja necessário que você faça terapia para se conhecer melhor, para se cuidar, para se entender, nenhum problema, ao contrário. Bem, dito isto,
Você e eu temos a possibilidade, em Cristo Jesus, de reconhecer que Ele, Jesus, é a nossa vida. E a partir da vida dele em nós, nós ganhamos uma nova identidade. E a partir desta nova identidade, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais fácil, dentro da perspectiva de quem eu sou. Identidade. Quem eu sou? Eu sou uma nova criatura. Quem eu sou? Eu sou aquele a quem Deus amou e escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, antes de eu nascer, através dos meus pais e ser registrado lá, na minha certidão de nascimento, consta lá pai, Ronaldo Perim, mãe, Maria Conceição Rodrigues Perim. Antes disso acontecer, muito antes, Deus, em Cristo Jesus, planejou, desejou, anelou e estabeleceu que eu, Horácio, com um novo nome, tem um novo nome lá no céu, tivesse escrito lá na minha certidão de nova criatura, filiação, Deus amoroso, Pai celestial, Deus todo-poderoso, de quem eu sou filho? Sou filho de um Deus misericordioso, de um Deus gracioso, de um Pai que tem todo o poder, de um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Isto é a minha filiação, não só espiritual, gente, é a minha filiação eterna. É isso que a gente precisa entender. Portanto, se eu tenho ou não na minha certidão de nascimento escrito o nome do meu pai terreno, ok. Se eu sei de quem eu sou filho, ok. Tudo bem, nenhum problema. Agora, se eu não sei, não deveria mudar na minha vida as questões da minha identidade em Cristo. Porque em Cristo Jesus eu recebo toda a suficiência. Nele eu recebo toda a provisão para a minha identidade, para a minha existência, para o meu ser. Quando olho-me no espelho, ao invés de olhar para a minha história, aquela que é real, que é o fato na minha vida, eu não estou negando a realidade, eu posso olhar-me no espelho e entender que eu sou uma nova criatura e que esta nova criatura, que este novo ser tem uma história estabelecida pelo Pai, tem um projeto, um propósito estabelecido pelo Pai. E isto para nós deveria ser o suficiente para caminharmos para a nossa passagem nesta terra. Passagem que não volta mais. Biblicamente falando, nasce uma vez, morre uma vez, vindo depois disso o juízo. Não volta. Biblicamente falando, não volta. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que coisa tremenda. A ressurreição de Cristo dentre os mortos nos proporciona esta nova vida. Para uma herança, aí entra agora, gente, a nossa perspectiva de história terrena e eterna. Para uma herança incorruptível, ou seja, não pode ser corrompida. Eu já recebi da parte do meu Pai a herança que Ele deixou para nós. Mas eu posso tomar esta herança e corrompê-la, posso acabar com ela, posso desfazer-me dela, posso gastar com coisas que não trazem nenhum benefício ou nenhuma produtividade. Posso, é uma herança que pode ser corrompida, por melhor que ela seja. Então, a herança que você e eu recebemos da parte do nosso Pai Celestial, do Deus que nos regenerou, segundo a sua muita misericórdia, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, esta herança que é a vida eterna, ela é incorruptível. Você e ninguém tem o poder de corrompê-la. Esta herança não pode ser acabada, destruída. Ela é sem mácula, ela é limpa, ela não tem impureza.
ela não pode ter nenhum tipo de coisas ilícitas. Ela é uma herança sem mácula, sem mancha, ela é uma herança que é pura, que é da parte dele, do Todo-Poderoso, do grande eu sou, do Deus de muita misericórdia. É uma herança imarcessível, uma palavra difícil que eles usam aqui na Bíblia como ignomínia, mas imarcessível é simplesmente aquilo que não tem fim, é aquilo que não acaba, é aquilo que você não pode consumir. Então é uma herança incorruptível. Ninguém pode, olha só o que eu vou dizer, ninguém pode corromper você para que você perca esta herança, somente você pode abrir mão dela. Ninguém pode manchar, trazer nada ilícito, imoral, ilegal, impuro para esta herança. Ninguém pode acabar com ela, ela é imarcessível, ela é sem fim, ela é perene, ela dura para sempre porque ela vem dos céus, ela é eterna. Reservada, esta herança está reservada nos céus para vós outros. Por isso que nós temos a garantia do destino, gente. Identidade e destino. Quando Ele é nossa identidade, quando Cristo é nossa identidade, quando eu reconheço que Ele é minha vida, minha história, que Ele é a fonte da minha existência, do meu ser, da minha força, eu sei que eu não tenho nenhum problema em viver aquilo que eu tenho para ser vivido dentro do propósito que Ele já estabeleceu para mim. Guardadas, esta herança reservada nos céus. E vocês são guardados, olha que tremendo isso, versículo 5 de 1 de Pedro, capítulo 1, para aqueles que chegaram há pouco. 1 de Pedro 1,5. Esta herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós que somos, vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Você já pensou nisso ou não? Você é guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Peraí. Se eu sou guardado, gente, e guardar aqui não é colocar numa gaveta, não é colocar dentro de um armário, não é colocar no cofre, e muito menos colocar em algum lugar e esquecer onde está. Eu brinco com a turma, né, que aquilo que você guarda e não sabe onde está perdido. Está perdido, até se achar, está perdido. Até porque, eu não sei se você já teve essa experiência, mas você guarda uma coisa, esquece onde está, e aí você precisa usar aquilo e não sabe onde está. Qual é a validade daquilo? Zero. Um dia você vai achar, um dia você vai usar, mas agora está perdido. E quando está perdido e quando não tem acesso, não tem utilidade. Deus não. Quando Ele nos guarda, para você entender, a expressão aqui, guardar, é colocar os olhos sobre. É guardar no sentido de vigiar. É guardar no sentido de estar em todo o tempo atento a todo movimento e guardar, proteger. Não é o que faz o guarda de trânsito. Ele guarda, ele protege, ele faz com que você e eu experimentemos o cuidado, a segurança. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: vocês são guardados, protegidos, vocês estão seguros pelo poder de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, caso você não faça nenhuma besteira, não cometa nenhuma estupidez, se você andar em intimidade com o Pai de maneira sóbria, sensata, segura, você vai entender que nada do que possa acontecer está fora do controle do nosso Pai Celestial. É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Eu tenho insistido aqui com você que você tome a vacina. Tome a vacina. Por amor, por respeito, por espiritualidade cristã de preservar o outro. Eu não tomo a vacina só porque eu acho que eu preciso da vacina.
Eu tomo a vacina porque existe um programa da saúde mundial dizendo que para darmos fim a esta pandemia, nós precisamos nos vacinar. Então a vacina é por amor, em respeito, em submissão às autoridades, em entendimento de que eu também estou protegendo o meu próximo. Por isso que eu já tomei a primeira dose e quero logo tomar a segunda dose. É por isso que a gente se vacina, a gente se permite ser vacinado, para a gente abençoar. Então, se você ainda não fez, faça. Se você tem alguma dúvida, ore e peça a Deus direção. Peça ao Espírito Santo que te ensine. Ele faz isso, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Enfim, quando nós cremos que somos guardados e agimos com prudência, né, um exemplo que eu sempre gosto de oferecer é aquelas pessoas que dizem assim: chegou a hora dele. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo bump jump. Chegou a hora dele. O que ele estava fazendo? Ele estava andando a 270 km por hora numa estrada sinuosa e passou direto numa curva e caiu num precipício e morreu, mas chegou a hora dele. Não, me perdoe contrariar você, mas não creio que chegou a hora dele. O que ele estava fazendo? Estava cheirando pó, mas estava ali no pó que já não tinha mais nariz. Já estava só literalmente no pó do pó e no pó da capa do ser. E sofreu uma overdose e morreu. Me perdoe se você já passou por isso com alguma pessoa que você ama. Eu não creio que chegou a hora dele. Não creio que as pessoas que não cuidam do seu espírito, da sua alma e do seu corpo possam experimentar o guardar de Deus. Para eu ter o guardar de Deus da minha vida, eu preciso cuidar, eu preciso me preservar, eu preciso cuidar da minha saúde espiritual, emocional e física. Dito isto, guardados pelo poder de Deus, ou seja, a partir do momento que Deus está me guardando, nada pode acontecer na minha vida que não seja a vontade dele. Obviamente, mais uma vez dizendo, se eu estou fazendo, se eu estou cuidando da minha vida como ele manda eu cuidar. Então, a partir do momento que eu estou guardado por ele, eu preciso descansar. Eu preciso crer que ele é aquele que, segundo ele mesmo disse, me guarda pelo seu poder, mediante a fé, para a salvação. Aí aqui está falando da vinda de Cristo, não é a salvação que nós já experimentamos agora, hoje aqui, como novas criaturas. Não é a salvação do versículo de número 3, quando nós somos regenerados. O versículo 3 está falando da nossa regeneração, nascermos de novo, vivermos uma experiência de conversão, transformação. Beleza, isso aqui é nascer de novo. Versículo 3. No versículo 5, ele está falando de uma salvação, que é a salvação quando Cristo vier buscar a sua igreja, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O último tempo é a volta de Cristo. Então, quando Cristo voltar, aqueles que dormiram, aqueles que morreram antes da sua volta, serão ressuscitados dentre os mortos e serão elevados aos céus. Nós, os que ficarmos e estivermos vivos, eu espero que Cristo volte nos próximos 64 anos, para eu poder também subir aqui, ver a glória de Deus, aquele momento tão maravilhoso. Senão, eu vou estar também com ele, subindo na ressurreição dentre os mortos. Então, primeiro sobem aqueles que serão ressuscitados dentre os mortos, depois nós, os que estivermos vivos, e todos compareceremos diante dele para prestarmos contas de tudo que nós fizemos, vivemos, de tudo que nós agimos, como nós procedemos neste mundo. Vamos prestar contas a ele da nossa fé. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Nós vamos prestar contas a Deus. E aí ele vai olhar para nós e vai dizer, para nós, os que cremos, que confessamos a ele como nosso Senhor e Salvador, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai,
que fostes guardados pelo poder de Deus. Vinde e vamos experimentar agora a glória, a salvação eterna, esta vida abundante, presente da glória de Deus para nós, os que cremos. Porque Ele, Cristo, é a nossa vida. Portanto, Ele, Cristo, é a nossa identidade. Portanto, nele vivemos, por Ele vivemos, para Ele vivemos, para a glória dEle. Viva com simplicidade, viva com contentamento e gratidão. E entenda que aquele que começou esta linda, boa, maravilhosa e perfeita obra de salvação há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus.